E tem uma pergunta aqui, do Nelson Henrique Sampa. Ele diz, bom, eu não sei, cheguei agora, não sei se o Rui falou sobre a Líbia, mas eu queria saber quais as consequências de uma derrota do imperialismo lá, devido à escalada de tensão que tem naquele país. Não, eu não falei nada da Líbia. Eu acho que acompanha essa situação geral, né? Para entender um pouco o desenvolvimento da crise, nós temos que levar em consideração que o Estado de Israel é um dos mais estáveis da região, tanto do ponto de vista econômico como do ponto de vista militar, da organização social e tudo mais. Recebe uma enorme ajuda dos norte-americanos em dinheiro e aquela coisa toda. Então, se aí você tem sinais de crise, obviamente que nos demais países a crise já escalou. O norte da África é uma região onde a crise vem se aprofundando. Nós vimos aí o caso da Argélia, né? Nós temos aí o caso do Egito, onde a instabilidade é relativamente permanente. Os outros países são países também desestabilizados, principalmente durante a Primavera Árabe, caso da Tunísia, né? E a Líbia é um país que foi totalmente liquidado pelo imperialismo naquele momento. O surgimento de várias forças que se opõem ao imperialismo, independentemente da sua ideologia, é também um agravamento da crise, né? É mais uma derrota do imperialismo. Se nós somarmos essa derrota, a enorme derrota na Síria e a derrota no Líbano, a gente vê que a situação evolui de uma maneira muito crítica. Nós temos que acompanhar, porque isso daí é parte integrante do conjunto da situação política. O Rodrigo C., ele pergunta se há algum grupo de esquerda revolucionária em Israel. Acho que nós temos vários, de vários tipos. Só que eles não são expressivos, né? Há grupos trotskistas, são antigos, inclusive. Há grupos maoístas, como em todo lugar do mundo tem os grupos de esquerda, né? Só para esclarecer que surgiu a pergunta aqui no chat, né? Da diferença da atividade de hoje para a de amanhã. Hoje, a atividade de transmissão exclusiva para os membros vai ser um debate, né? Perguntas e respostas sobre o fascismo, que o companheiro Rui vai fazer essa atividade com os companheiros que vão ministrar o curso Fascismo, que é como combatê-lo. Esse curso, Fascismo, que é como combatê-lo, vai acontecer nesse próximo final de semana e em vários outros finais de semana em várias cidades do país. E todos os companheiros que vão ministrar esses cursos participarão hoje de uma atividade com o companheiro Rui Costa Pimenta para tirar dúvidas e pegar orientações sobre o curso que foi ministrado na Universidade de Férias. Então, essa atividade dos companheiros que vão ministrar o curso com o companheiro Rui vai acontecer hoje, a partir das 4h30 da tarde, e vai ter transmissão exclusiva ao vivo para os membros do canal. Bom, tem mais uma pergunta aqui da Cibele Mello, que também é membro do nosso canal. Ela pergunta sobre o golpe militar no Sudão. Tem muita gente comentando disso. Sim, esqueci até de falar. É outro sinal de crise, né? O problema do Sudão é complicado. O Sudão tem um governo aí que é um governo islâmico, que apoia determinados grupos guerrilheiros islâmicos. Esses grupos islâmicos se enfrentaram com outros segmentos da população no Sudão do Sul, no sul do Sudão, o que levou a uma manobra tipicamente imperialista, alegando genocídio e tudo mais, aquela coisa toda. Promoveram aí um plebiscito e a separação do sul do Sudão, criando um novo estado que tem a seguinte peculiaridade: todo o petróleo do Sudão está nesse novo estado, né?
Isso aí, logicamente, foi aplaudido pelos humanitários do mundo inteiro, filantropistas e tal. O que acontece é que, uma vez que o país perdeu todo o seu petróleo, a crise no Sudão, que é bem maior que o Sudão do Sul, é como um vulcão que entrou em erupção. A população saiu à rua, porque o governo islâmico pode ser nacionalista, mas era uma ditadura e tudo mais, e depois o imperialismo está sempre atuante para instigar todas as crises e todas as divisões internas no país. Aí, diante do crescimento do repúdio popular, os militares deram um golpe, ainda não está claro qual é a orientação política desse golpe, né? Em termos assim econômicos e tudo mais. Derrubaram o governante, suspenderam a Constituição e, aparentemente, num primeiro momento, o objetivo do golpe é garantir a estabilidade do país. Mas o que na realidade nós estamos vendo é que a atividade do imperialismo, em todos os lugares, ela não pode deixar de ser um fortíssimo fator de desestabilização. Eles estão, na verdade, incendiando aquela região. Na verdade, estão incendiando todas as regiões do mundo. Esse aqui é mais um episódio. Uma coisa que nós precisamos ter bem presente é que o imperialismo não consegue dominar sem promover o caos. Veja-se o que está acontecendo no Brasil. Colocaram o Bolsonaro no governo, um governo de extrema-direita, um homem com a cabeça muito fora do lugar, e o país está entrando numa verdadeira situação de caos. E isso daí tende a acontecer com vários outros países da América Latina. Se alguém tem a ideia de que o imperialismo vai botar ordem na casa, isso daí pode até ser que aconteça em algum momento dessa história, mas no momento nada indica isso daí. E se ele conseguir botar ordem na casa, vai ser uma ordem assim, parecido com aqueles campos de batalha onde 90% do exército morreu, né? Aí a briga acaba porque não tem mais quem matar. Não vai ser uma ordem pacífica e tal. Os bolsonaristas aí que apoiaram, os malucos de classe média que apoiaram o Bolsonaro, que são um fenômeno característico da política mundial desde o começo do século, né? A classe média enlouquecida não vai ganhar nada com isso também. Pelo contrário, né? Vai pagar um preço altíssimo. Então nós estamos vendo isso daí, né? É caos por todos os lados. A Líbia quase foi destruída. O Sudão caminha para o mesmo destino. Depois de muito rolo, eles vão acabar tentando destruir o país inteiro. Já cortaram um pedaço do país. Na África tem um monte de situações de conflito agudíssimas. Na América Latina, a situação toda está desequilibrada pela ação dos norte-americanos. América Central, nem falar, que o pessoal está fugindo de lá e indo em direção aos Estados Unidos, né? Para invadir os Estados Unidos, Honduras e tal. Os norte-americanos querem invadir a Venezuela, e o Bolsonaro, que tem esse desejo irreprimível, né, de lamber o sapato do Trump, ele também quer invadir a Venezuela, embora os militares brasileiros não achem que seja uma ideia muito brilhante. Então, por aí a gente vê, né, como a situação está evoluindo. O Jair Lopes, ele pergunta o seguinte: se os acontecimentos recentes na Argélia e no Sudão seriam indícios de uma suposta segunda primavera árabe, como parte da imprensa já vem falando. E ele conclui aqui: no Mali também a situação esquentou, a população está exigindo a saída do atual presidente e a retirada das tropas francesas. Eu acredito que sim, que nós estamos tendo uma onda de crise na região. Alguns países aí que sofreram a primeira onda da crise conseguiram se estabilizar, mas como a crise econômica mundial
ela não retrocedeu. Nós estamos vendo aí um aprofundamento dessa crise agora em outros países. Eu diria até que não é uma primavera árabe, é uma crise, é uma acentuação da crise mundial. Se eu não me engano, na África, justamente o Sudão, a Argélia, junto com a Nigéria, são os principais parceiros comerciais da China. Né? E o Sudão também, assim como a Argélia, também tem uma parceria muito grande com a Rússia. Parece que a Rússia não gostou desse golpe no Sudão. Isso é o que eu li. Mas sobre Israel, gostaria que você falasse um pouco sobre o kibbutz, que é uma espécie de comuna. Eu já vi gente da esquerda falando que é uma coisa comunista esse tipo de comuna que existe em Israel, que foi criado na época da criação do Estado de Israel. E também, uns 2 ou 3 anos atrás, houve um decreto de que o Estado de Israel era um Estado judeu, né? Colocando assim a religião, né? Sendo um Estado oficialmente de apartheid, né? O kibbutz foi um projeto dos primeiros judeus que começaram a mudar para a Palestina. Nós temos que entender que a imigração dos judeus para a Palestina é bem anterior à Segunda Guerra Mundial. A Palestina era a partir da Primeira Guerra Mundial, a Palestina se transforma numa espécie de protetorado britânico, que eles chamavam de mandato. Então, a Palestina era um mandato britânico, nos acordos feitos entre a Inglaterra e a França em relação ao Oriente Médio. Os ingleses, percebendo que a situação, logicamente, a partir da Guerra Mundial, a situação do mundo todo entra em grande desequilíbrio. Os ingleses, percebendo essa situação, incentivaram a vinda dos israelenses para a Palestina com o intuito de estabelecer um equilíbrio maior de forças dentro do Estado. Né? Então, esses judeus vieram e os judeus que iam no primeiro momento, isso é antes da Segunda Guerra, antes do nazismo, tudo, eles iam assim como uma espécie de projeto utópico. E muitos eram de esquerda. Né? Depois isso tudo vai ser dominado por um movimento sionista de direita. E aí o kibbutz ficou sendo quase que um projeto social, não é a base econômica do Estado de Israel, que é um Estado capitalista. Né? Que a gente pode dizer que isso é uma experiência malograda. Eles tinham a ideia de fazer com que a comunidade judaica toda tivesse uma base socialista. Então estabeleceram o kibbutz, que é uma espécie de cooperativa de trabalhadores. Mas o Estado foi dominado pelos grandes capitalistas e isso daí ficou como uma experiência secundária. É a segunda coisa que você perguntou? O Estado judeu. O Estado judeu. Então, parece que um dos grandes problemas que vai se colocar agora é justamente a implementação disso. Porque isso daí transformaria uma boa parte da população em não cidadãos. Eles já têm direitos restritos, né? E agora isso aí seria formalizado, se criaria uma espécie de África do Sul, com apartheid. Os judeus teriam direitos e pessoas que têm outra religião, árabes, cristãos, etc. e tal, não teriam direito. Agora, isso tudo, evidentemente que é uma política de crise. Nós não devemos entender isso daí como uma mera ofensiva da direita israelense. Porque tudo isso afeta profundamente o equilíbrio no Oriente Médio. A tentativa de Israel de transformar Jerusalém na capital do país, que foi apoiada pelo
pelo Trump e foi apoiada pelo cachorrinho do Trump. A tentativa de incorporar as colinas do Golã, né? A cassação da cidadania, no extremo, a expulsão de pessoas de Israel. Tudo isso daí são medidas que apontam para um desequilíbrio muito grande. É uma direitização do Estado extremamente grande, que mostra que, na realidade, eles estão sentindo, né, que o desequilíbrio vai levar a um confronto muito agudo. É assim que nós temos que ver isso daí. E é verdade, porque veja só os últimos acontecimentos. O golpe no Sudão. Tudo bem que o golpe no Sudão, ele provavelmente, eu não sei se o golpe em si, mas a mobilização popular foi incentivada pelo imperialismo, como nós temos visto em todos os lugares. O golpe a gente precisaria analisar qual é a relação de forças. A Argélia é a mesma coisa, né? Tudo bem, o imperialismo tem a sua mão nesse negócio, mas isso significa, além de ser uma vitória temporária do imperialismo, significa que isso vai fornecer uma estabilidade política? Não. Isso vai desestabilizar ainda mais a região, como aconteceu com a Síria. A Síria levou a situação a um ponto de desestabilização tão grande que todos os estados em volta ficaram assustados. A Turquia, a Jordânia, todos. A Arábia Saudita. Não, e veja só, no meio dessa desestabilização, o Hezbollah tomou conta do Líbano. Uma perda fundamental. A única coisa que ainda segura um pouco a situação do imperialismo é que grupos como o Hezbollah e tudo mais não têm uma orientação socialista, não estão lá dispostos a expropriar a burguesia, porque se começassem a ir a esses extremos, né, que eu acho que em algum momento vai se colocar, a situação ia ficar muito, muito grave. O que segura a situação ainda é que os grupos todos dirigentes são grupos nacionalistas, né? E não socialistas, não revolucionários que querem estabelecer, expropriar a burguesia e tudo mais. E nem são grupos nacionalistas radicais, também tem isso, né? Bom, vou agradecer mais um novo membro aqui do nosso canal, a Ana Matos. Seja muito bem-vinda, Ana Matos, e obrigado por ser membro e contribuir com o nosso canal aqui da Causa Operária TV. Daqui a pouco, por volta das 4h30, nós vamos fazer a primeira transmissão exclusiva para os membros, que é a transmissão do debate que vai ser feito pelo companheiro Rui, com todos os companheiros que vão ministrar o curso Fascismo, o que é e como combatê-lo. Essa atividade de hoje é perguntas e respostas sobre o fascismo. Então, é a transmissão exclusiva para os membros do canal. Se você ainda não for membro, dá tempo, se torne um membro e participe dessa transmissão. Amanhã, o curso Fascismo, o que é e como combatê-lo, vai ser transmitido ao vivo para todo mundo, a partir das 16 horas. Vai acontecer em São Paulo, Rio, Brasília, Maceió e Recife. E o curso aqui de São Paulo, aqui no Centro Cultural Benjamin Perret, com a companheira Natália Pimenta, vai ser transmitido ao vivo aqui direto de São Paulo para todos os companheiros da Causa Operária TV. E hoje não perca a transmissão exclusiva de preparação para esse curso. Vou passar a palavra aqui... Vou fazer uma pergunta antes dos companheiros do chat, e depois eu passo a palavra para mais uma pergunta aqui do estúdio. Só um minuto aqui, que eu perdi atrás do... Só um minutinho. Rui, quais as consequências da prisão de Assange para a esquerda mundial? Eu ia falar justamente do Assange logo no começo. Acabei me esquecendo de falar. Eu acho que é grave, né?
Primeira gravíssima atitude do presidente do Equador, né? Que é outro cachorrinho dos norte-americanos, né? Parece que é a fase na América Latina de capachos, né? Capachos dos norte-americanos. Segundo, fica claro, né? Os norte-americanos estão querendo extraditar o Assange para os Estados Unidos. Muita gente já falou que ele não vai ser julgado na Suécia. É um novo caso de perseguição política, uma nova etapa na perseguição política, onde o Assange está aí relativamente descoberto, né? Ele confiou na integridade do Estado equatoriano, só que nós não podemos confiar nisso daí, fica claro, né? Nós já tivemos o Evo Morales entregando o Batiste, e agora o Lenin Moreno, né? Precisava fazer uma campanha para ele mudar de nome, né? O Stalin Moreno, né? Entrega o Assange. Tem que ter uma campanha internacional contra a extradição dele para os Estados Unidos. Essa é uma perseguição contra todo mundo que queira denunciar as barbaridades, né, os horrores da ditadura do imperialismo, em particular do imperialismo norte-americano sobre o mundo, né? A gente deu uma acompanhada no Sudão e foi questão de, no mesmo dia, realmente, o apoio popular que tinha já começou a virar, né? A classe média que saiu às ruas, já ficou um pouco contra, porque viu que os militares vão ficar por 2 anos e tal. Essa desestabilização geral, esse enfraquecimento do Israel, complicação com a Arábia Saudita, acaba deslocando um pouco a ofensiva imperialista para cá, para a América do Sul e para a América Central? Eu acho que cada um... O problema é assim, o mundo é complexo, né? Você estabelecer uma política mundial, como faz o imperialismo, é uma coisa complexa, tem que ser entendido de um ponto de vista geral, mas tem que ser entendido também do ponto de vista local. Então, qual que é a particularidade aqui na América, nos países americanos, do continente americano? A particularidade é que os norte-americanos encaram isso daqui como a sua zona de influência, né? Como sendo um território que pertence, onde eles têm a supremacia. E, portanto, eles estavam muito ameaçados aqui com a onda de governos nacionalistas, né? Trataram de derrubar todos esses governos nacionalistas e passaram a uma política de disciplinamento, que não é apenas econômica. Nós chamamos atenção para isso aí várias vezes. Existe o objetivo econômico de aplicar essa política super neoliberal, que é uma política dos norte-americanos e do imperialismo em geral para os países atrasados. Você vê que o próprio Trump não tem exatamente essa política. A ação do Trump é mais ou menos assim: faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? E eles colocaram governos que são realmente muito servis ao governo norte-americano. Então, tem o problema econômico, mas tem o problema político. Os norte-americanos querem constituir um bloco continental que seja uma defesa, né, na luta política com os outros setores da política mundial, com os países, as potências regionais e tal, tipo Rússia, China, Turquia, etc. e tal, e contra o imperialismo japonês e europeu, porque finalmente cada um.
Eles são aliados, mas chega uma hora que o negócio começa a ficar meio complicado, né? Vai ter briga em algum momento, se a situação piorar. Até o momento a situação se mantém num equilíbrio relativo, mas pelo andar da carruagem da situação econômica mundial, nós temos a impressão de que isso aí tudo vai afundar. Então, quer dizer, o caso de lá é um caso, tem a ver com o petróleo, tem a ver com a relação do imperialismo do imperialismo norte-americano com os imperialismos europeus e tal, os russos têm participação mais direta, chineses, pá. Aqui já é uma outra história um pouquinho diferente. Bom, mais um membro aqui, a companheira Paola Pessoa, muito obrigado, seja bem-vindo aí no nosso canal da Causa Operária TV. Mais uma pergunta, a gente já está no finalzinho, fazer uma pergunta aqui do companheiro Wilson Roberto Correia. Ele pergunta o seguinte: como você vê a presença da OTAN nesse conflito árabe-israelense que se acentua considerando o estado precário das forças militares da Alemanha, a falta de recursos da Inglaterra e a precariedade econômica dos países europeus? Estou conseguindo visualizar bem todo esse quadro. Repete? Eu acho que ele se acentua não é tanto pela fraqueza de alguns, é pela fraqueza geral do imperialismo. A crise leva ao enfraquecimento do imperialismo. Então, esse enfraquecimento se dá no terreno militar, o imperialismo não consegue intervir. A última grande tentativa do imperialismo de mostrar força militar foi o Iraque, e foi um fracasso. Agora eles estão às voltas aqui com a Venezuela, que é até mais complicado do que o Iraque, num certo sentido. E depois tem a influência que os países imperialistas têm dentro dos outros países. À medida que o imperialismo se enfraquece militarmente, dentro dos países também, os setores da burguesia local começam a tentar se livrar da influência do imperialismo através de manobras, de intrigas, de medidas econômicas, dependendo do caráter político do governo, né? Se for um governo mais de esquerda, ele vai tomar medidas estatais mais duras. Ou, se não for, vai ser uma luta mais surda, mas de qualquer maneira tem uma luta de interesse. Então acho que esses são os dois fatores que estão pesando aí. E a crise vem se aprofundando sistematicamente. Não há nenhum indício de que a crise tenha sido resolvida. Veja o Brasil. Deram o golpe e agora a população toda odeia o Bolsonaro. Quer dizer, é um fracasso essa operação. E isso daí tem que levar a uma outra operação para tentar reconstituir o equilíbrio político dentro do Estado brasileiro. Mas só que uma outra operação pode levar a uma crise ainda maior. Quer dizer, nós estamos nessa situação. E a situação econômica mundial vai de mal a pior. Bom, última pergunta para a gente encerrar, que já deu o nosso tempo. O RW Cláudio, ele pergunta: esse tal Julian Assange não ficou dormindo muito no ponto? Não seria melhor se ele tivesse fugido para a Rússia, como fez o Snowden? Teria sido melhor. Precisa ver na hora que ele fugiu se ele estava em condições de fugir para a Rússia, né? Porque uma coisa é você estar no Brasil ou na Bolívia, outra coisa é estar na Inglaterra. Na Inglaterra tem Interpol, 500 serviços de segurança. Eu acho que ele correu para a embaixada do Equador, porque era o que dava para fazer, né? Aí os ingleses, de maneira antidemocrática, bloquearam a saída dele do país, né? Bom. Imperialismo é isso. Democracia total. Para, logicamente, os direitistas, os grandes monopólios e tal.
Para o povo é uma ditadura mais absoluta que já existiu até hoje. Mas você pode votar, né? Por exemplo, em 2022, se tiver eleição, você pode votar. Até o Haddad já não se lançou de novo candidato a presidente em 2022. Devia ter um método de hibernação política, né? Você vai para uma caverna e dorme até 2022. Aí você acorda e fala, agora eu vou votar. Acorda no dia 3 de outubro, o dia da votação.